Chegamos ao episódio 4 de X-Men 97. E esse certamente foi o mais divisório até o momento, porque dividiu a história em duas. A primeira, que envolve o aniversário da Jubileu, com altas referências a videogames dos anos 90, e a outra com a Tempestade para recuperar os seus poderes. E eu já consigo prever que esse vai ser o episódio que o pessoal não vai gostar tanto assim. Principalmente porque ele teve toda uma cara de filler. Mas não é porque ele é filler que significa que ele é automaticamente ruim. Até porque teve muitas coisas acontecendo nesse episódio, altas referências, algumas até bem obscuras. E no vídeo hoje a gente vai continuar a nossa saga analisando todos os episódios de X-Men 97. Mas só antes da gente começar, temos um recadinho aqui do Gabriel do Futuro. E pessoal, estamos no mês de abril, que é o mês que o pessoal relaciona mais com o mês da mentira. E mentira tem muito a ver com disfarce, negação, o que já levou muita gente pro lado do mal. Por exemplo, o Lex Luthor lá nos filmes do Superman de Christopher Reeve, que ficava escondendo a careca dele. Amigos, prestem atenção com o cuidado do seu cabelo e com a sua autoestima. E tratamento para calvície é com a Manual. Todos os tratamentos da Manual são personalizados e prescritos individualmente. E é bom lembrar que os tratamentos são tanto para casos iniciais, quanto os mais avançados de calvície. Assim, no atendimento da Manual, você vai ter o benefício do acompanhamento clínico ilimitado e sem custo extra. O processo funciona assim: você realiza um questionário no site da Manual para saber ali qual que é o tratamento ideal para o seu caso. Você recebe os produtos em casa com frete grátis e durante o tratamento recebe o acompanhamento clínico de especialistas da Manual e de forma ilimitada, sem custos adicionais. E importante, os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme prescrição médica enviada. E para os inscritos aqui da Batcaverna, a Manual preparou um super desconto. 40% de desconto no seu primeiro pedido. E isso sem falar do frete grátis e do envio todo discreto para proteger sua privacidade. Então é só utilizar esse cupom aqui, a Batcaverna40. Clique aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá, corre, porque é por tempo limitado. Aproveite e muito obrigado ao Manual por esse apoio. E bem, voltando ao X-Men 97, esse episódio, de certa forma, que tem uma história principal que ocupa 18 minutos e uma outra que ocupa mais ou menos 10 minutos, lembra aquela estrutura de HQs quando tem uma história backup no final. É o que eu acho que eles tentaram reproduzir aqui. Um approach mais de HQ mesmo, sabe? Porque eles poderiam facilmente ter colocado no meio da história da Jubileu. Mas eles preferiram realmente deixar duas coisas separadas. E essa é uma ideia diferente que eu acabei até que gostando. Outros desenhos iriam ficar intercalando a história da Tempestade no meio da Jubileu. Só que, claro, ao adotar esse formato, acabou trazendo alguns pontos positivos, sim, e outros pontos negativos. E que acabou prejudicando mais a parte da Tempestade. Uma outra coisa que eu adorei nesse episódio é que a abertura, de novo, teve momentos do desenho antigo e que conversam com o que vai acontecer no episódio atual. E bem, o episódio começa com o Gambit tentando ser legal com a vampira. Sabe, aquela coisa de ser super prestativo, pra dizer que eu tô aqui, olha pra mim. Mas o Magneto mostra que tá sempre um passo à frente. Ah, Gambit, mas como sofre esse Gambit? No episódio 1 foi dispensado pela vampira. No episódio 2 teve aquela ceninha da carta. Ceninha da carta. No episódio 3 viu seus medos se manifestarem vendo a vampira e o Magneto se pegando. E agora, até na hora do café, para passar um açúcar, o Magneto tá na frente dele. Sem falar que tem todo um simbolismo aí com o açúcar. Que é quase aquele meme do Coringa, né? O Gambit quer passar o açúcar dele pra vampira, mas ela aceita o do Magneto. Ah, sim, eles estão falando daquilo, Coringa, eles estão falando daquilo. Por mim, eu já mudava o significado do termo Sugar Daddy pra colocar uma fotinho do Magneto do lado. O Gambit até tenta se impor ao Magneto, mas, cara, não tem jeito, o Magneto é brabo demais e com uma simples frase já corta as asas do Remy. Mas bem, essa é só a introdução. O Fera lembra que hoje é aniversário de 18 anos da Jubileu. E os X-Men querem passar um tempo com ela. Só que o Magneto, com seu jeito sériozão, não permite que eles passem o dia no fliperama, porque eles precisam treinar para a ameaça iminente do Senhor Sinistro, e acaba com os planos da Jubileu.
vamos fingir até semana passada que o Magneto não tinha reservado o final de semana inteiro pra ele treinar com a vampira na sala do perigo, né? Lá podia treinar, né, Magneto? Magneto! Mas bem, brincadeiras à parte, o importante aqui é o arco que a Jubileu vai passar durante o episódio. Isso porque, mesmo esse episódio tendo uma história bem despretensiosa, ele tem uma mensagem importante sobre querer viver no passado e sentir nostalgia. A Jubileu quer ir no fliperama, porque é como nos velhos tempos. O que nos remete lá à sua primeira aparição. E isso tudo é importante porque esse é o seu aniversário de 18 anos, e que deveria significar um grande período de mudança para a sua vida adulta. E ela quer justamente se lembrar de algo do passado. Assim, nessa parte da Jubileu, a gente vai ter um monte de referência nostálgica, tanto para a Jubileu quanto pra gente. Pra no final o episódio chegar à conclusão que, bem, é importante ter toda essa nostalgia, essa memória, mas que tem momentos na vida adulta que você tem que seguir adiante e esquecer o passado. E tudo isso acaba sendo um pouco irônico, porque todo esse episódio, ele tá acontecendo num episódio de X-Men 97, uma série animada que continua uma outra série animada que tem 25 anos. Essa é uma forma dos roteiristas de dizer que, olha, a gente entende o que aconteceu na série animada dos anos 90, a gente quer seguir o legado dessa série, mas em alguns momentos a gente vai tomar as nossas próprias decisões. Chegou o momento da vida adulta do X-Men 97, mais ou menos isso. E vai caber a você aceitá-las quando elas acontecerem no futuro, hein? Olha, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa muito polêmica no futuro do X-Men 97. Já pensou se no final a vampira aparece grávida do Magneto? E eu não tô tirando isso do nada não, hein? Porque acontece isso na Era do Apocalipse. No seu quarto, a Jubileu desabafa com o Roberto. Aliás, pega esse Tamagotchi aqui na mesinha ao lado. E aqui tem um pelúcia do Longshot, hein? Eu lembro. O Roberto pergunta sobre o videogame que tá atrás dela. E descobrimos que esse é um novo videogame chamado de Motendo. E com uma fita dos X-Men. E isso daqui é uma tripla referência. O nome Motendo, obviamente, é uma piada com as palavras Nintendo e Mojo, mas o visual do videogame é uma fusão de Super Nintendo com Mega Drive. E a fita dos X-Men é uma referência ao X-Men 4 Genesis do Mega Drive. E convenhamos que Motendo é uma ótima palavra. Mas o meu lado ceguista aqui queria alguma palavra envolvendo a SEGA. Uma outra coisa é que em nenhum momento é explicado como que chegou um novo videogame no quarto da Jubileu. E é justamente essa falta de explicação, só por fazer, que deixa essa pequena história aqui da Jubileu com muito cara de uma edição de gibi do X-Men dos anos 80. Sabe? Pelo menos aqueles que não estavam no meio de uma grande saga. Porque teve saga naquela época, hein? E tipo, eu entendo quem vai reclamar que, deveria ter uma explicação. Mas dane-se a explicação, gente. Tem um videogame no quarto da Jubileu, deu, acabou, vamos pra história que é muito mais legal ver ela dentro do videogame. Não precisa perder tempo com essas coisas menores, sabe? O videogame, então, revela um monte de tentáculos e captura Mancha Solar e Jubileu. E os dois são jogados para dentro do servidor do Mojo. É claro que, num primeiro momento, eles não sabem disso. Os sentinelas atacam a Mansão Xavier e os dois surgem do nada na cidade. A animação desse episódio também continua em alto nível. Claro que não tá no mesmo nível do episódio anterior, porque teve uma super mega luta com a Madeline Pryor lá, mas ela continua muito boa, vai ter algumas cenas muito bem animadas. E conseguiu manter aquele padrão alto que a gente tá vendo desde o primeiro episódio. Outro ponto narrativo importante é o Roberto. Ele não quer usar seus poderes porque ele pode ser visto na televisão, o que reforça esse arco da temporada dele de se aceitar como mutante. E no finalzinho do episódio, ele vai começar a usar os seus poderes lentamente. Uma boa evolução de personagem para a temporada que ele vai ter aqui. E bem, os dois conseguem fugir das sentinelas ao atenderem uma ligação numa cabine telefônica. Alô, Matrix, é você? E obviamente isso é uma referência a Matrix, uma ótima referência ao Matrix. Mas peraí, isso não seria anacronismo? Quer dizer, o desenho se passa em 1997, o filme do Matrix só foi lançado em 99. Tudo que tá acontecendo ali faz parte das memórias da Jubileu. Então como que ela pôde associar uma cabine telefônica para fazer um teletransporte para um outro lugar? Quem se importa com isso? É mais referência a Matrix, até a própria cena, o ângulo que eles colocaram a câmera ali no rosto ficou igual. Dá-lhe Matrix, é uma baita referência. Os nossos heróis vão pro próximo nível, que é uma memória da Jubileu quando ela foi capturado em Genosha, lá na época que o Bolivar Trask, criador das Sentinelas, escravizou eles. Os soldados do Trask atacam os heróis,
mas eles são salvos por uma figura misteriosa. É aqui que a Jubileu finalmente percebe que eles estão dentro de um videogame, e o Mojo se revela. Esse vilão, na minha opinião, é um dos mais clássicos e memoráveis do X-Men, e eu gosto muito dele porque ele brinca muito com essa questão do meta dos X-Men, do que dá audiência para os X-Men. E é justamente isso que ele se alimenta, de audiência. Eu não sei porquê, mas eu sempre achei que ele poderia ser uma crítica à própria Marvel, que fica pedindo um monte de coisa para aumentar o número de vendas de gibi. Mas eu não sei, eu nunca vi ninguém confirmando isso, fica mais na teoria. Aqui nesse episódio, o Mojo cansou de programas de televisão. E ele tá fazendo videogames porque é isso que os jovens gostam agora. E ele tem razão. Em 97, tava todo mundo jogando 007 GoldenEye pro Nintendo 64. Outra coisa é toda a construção dessa história parecer se inspirar em duas outras histórias. Uma que o Mojo tenta criar os X-Babies para ganhar uma audiência, e que isso acontece lá durante a saga Inferno, e outra que envolve a Kitty e o Colossus com um vilão chamado Arcade. Porque no aniversário dele, ele faz com que os dois mutantes passem por um jogo chamado Murder World. E nessa HQ, o vilão Arcade, ele também tá de aniversário e ele também tem os mesmos problemas que a Jubileu, que é meio que ficar preso ao passado, de querer ficar revivendo a infância perdida. E também tem um outro motivo, porque nessa HQ que aparece o Arcade, é exatamente na mesma HQ que vai ter a história da Tempestade no final dela. A mesma ideia. Tipo, 80% da história pra essa história da Kitty com o Arcade, e o restinho que sobra pra parte da Tempestade, que daí eles iriam continuar numa outra HQ. É a mesma coisa, então eu não duvido que eles tenham se inspirado um pouco pra fazer isso. É interessante usar a Jubileu nesse arco dela, de ficar presa ao passado, e usar o videogame pra explorar um amadurecimento. Sabe, uma passagem para a vida adulta. Foi bem inteligente, eu achei que isso ficou bem legal. E depois o Mojo mostra essas imagens aqui que fazem paródias a outras séries dos Estados Unidos, só que com os X-Men. E daí sim começa a parte do episódio que eles usam os sprites de videogames. E aqui, velho, eu tenho que admitir, nossa, foi muito nostálgico essa parte, eles mandaram bem demais. Essa abertura do Magneto lembra total a abertura do arcade dos X-Men. Na tela de seleção de personagens, também temos o Colossus, a Magia e o Longshot. Quando eles são jogados para dentro do videogame, temos sprites das Sentinelas, esse background com referências ao Dias de um Futuro Esquecido, e toda a estética emula muito bem os sprites da época. Bem, falando tecnicamente, parece emular muito mais o estilo do beat'em up das Tartarugas Ninja que a gente teve recentemente do que realmente os jogos dos anos 90. Mas aí é muito nitpick técnico. Parece sprite do videogame e realmente passa como se fosse os anos 90. E essa parte que eles mostram as sentinelas com outras cores, no estilo beat'em up, velho, é 10 de 10. Parabéns pra quem pensou nisso. E novamente, nessa tela aqui, é total o jogo do X-Men Arcade de 92. Ah, como eu queria que esse jogo fosse de verdade. Enfim, a segunda fase envolve a Terra Selvagem, que é outra memória da Jubileu da segunda temporada do desenho. Uma coisa importante é que as três fases, a cidade com sentinelas, a Terra Selvagem e o asteroide M, que vai aparecer depois, são fases que aparecem no jogo do X-Men do Mega Drive e também no jogo do arcade. Inclusive, essa história do jogo do X-Men do Mega Drive, ele também se passa num ambiente virtual, quer dizer, mais ou menos virtual, porque o jogo todo se passa na Sala do Perigo. Na história do jogo, é o Magneto que hackeia a Sala do Perigo para poder colocar os X-Men nessa situação. Então tem essa coincidência de tanto no jogo quanto na animação, é na verdade uma espécie de virtualização do que está acontecendo. Quando a Jubileu fica em perigo, novamente eles são salvos pelo personagem misterioso. O Mojo percebe o problema e manda a Spiral tentar evitar. E, cara, que legal que a Spiral apareceu, mas eu queria ver ela no jogo, cara. Enfim, no último nível, eles enfrentam o Magneto no asteroide M, que é outro episódio clássico do desenho dos X-Men. O Magneto é o chefão final, assim como no jogo do arcade e do Mega Drive. É só uma pena que eles não fizeram a referência completa, que na versão do arcade do Magneto, ele falava uma frase lá do Magneto, eu sou Magneto, mestre do magnetismo. I am Magneto, master of magnet. A Jubileu derrota o Magneto e, com a ajuda da personagem misteriosa, consegue salvar o Mancha Solar. Inclusive, na versão em inglês, o Roberto fala uma frase inteira em português. A personagem misteriosa finalmente resgata os heróis e joga eles nos servidores do Mojo. E aqui se revela como a Velha Jubileu, o que me parece ter sido uma referência ao filme Tron. A Velha Jubileu revela ser uma versão beta do jogo que sobreviveu por vários anos e que tá ali para salvar a verdadeira Jubileu.
tanto fisicamente quanto metaforicamente. Afinal, ela também dá um sermão sobre crescer e aproveitar a vida. E é aqui que a Jubileu fecha esse arco de amadurecimento que ela teve no episódio. Eu só não sei se eles conseguiram provar direito o que eles queriam fazer, sabe? Porque nas ações da Jubileu, cara, ela só queria jogar videogame no dia do aniversário dela, sabe? Será que seria tão ruim assim? Mas enfim, ela aprende sobre amadurecimento e que entender que vai ter horas para trabalhar e horas para brincar. E que, portanto, o Magneto estava certo, mas nem tanto assim, né? Porque ele xingou o videogame e não se faz isso daí. E assim, ó, louvável que o Magneto quer fazer com que todo mundo treine, que esteja preparado pro Senhor Sinistro, e que a Jubileu também que tá preparada. Beleza, ele tem razão. Mas onde é que ele tava quando a Mansão Xavier foi atacada e ele tava com a vampira, sabe-se lá onde? Curtindo a vida doidada, e quando voltou eles... Oh, mas aconteceu um probleminha aqui. Oh, estou surpreso. Ah, Magneto. O Mojo aparece ali diretamente de uma cabine com design dos X-Men dos anos 90 dos fliperamas. E aqui sim, vem o Final Boss e os três heróis trabalham juntos para derrotar o Mojo. Essa parte é importante porque pela primeira vez vemos o Roberto usando os seus poderes sem medo. E a cena que as duas Jubileus derrotam o Mojo é muito boa, tanto na música quanto na animação. Todos os 4 episódios até aqui tem pelo menos uma grande cena bem animada, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa mantém um nível alto do desenho. Ao retornarem, a Jubileu disse que aprendeu muito no dia. E beijo Roberto pra vinheta do Brasil, e a cena corta. É, como diria aquele velho filósofo do Piuí, eles foram jogar PlayStation. Dessa vez, pra valer, nada de motendo, PlayStation. E aqui termina essa primeira parte da Jubileu, e que eu confesso que foi bem legal. Eu gostei de assistir, foi muito divertido, principalmente pelas referências e essa parte mais nostálgica. A parte da mensagem que, eu não sei, poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvida, mas é funcional. É só uma pena que quando a Jubileu finalmente tem um episódio só pra ela que não tem o Wolverine, é um episódio com tempo reduzido que tem que ter uma outra história. Coitada da Jubileu. A segunda parte do episódio se chama Live Death e envolve a Tempestade. A história é baseada no arco da Tempestade com o mesmo nome. Nos anos 80, a Tempestade também perdeu os poderes com um tiro que levou ao proteger uma mutante, e que no caso foi a Vampira. Ela é, entre aspas, resgatada pelo Forge, e no seu apartamento luxuoso de vidro, eles têm ótimas conversas e acabam se apaixonando. Só que a Tempestade descobre que o Forge trabalhava para o governo dos Estados Unidos, e foi quem desenvolveu a arma para neutralizar os poderes mutantes. Essa HQ é muito boa, tanto a parte 1 quanto a parte 2, e eu li essa história alguns dias antes desse episódio ser exibido, e infelizmente isso acabou impactando um pouco a minha expectativa para essa parte da Tempestade. Cara, eu tava esperando um negócio que ia ser fantástico, uma obra de arte, e infelizmente essa adaptação da Tempestade, pelo menos na parte 1, acabou sendo bem decepcionante para mim. A adaptação do desenho mistura o arco Live Death, mas também um segundo momento mais avançado das HQs, que é quando surge um vilão chamado O Adversário, e está ligado com o arco que a Tempestade tem para recuperar os seus poderes. E aqui o Forge ajuda a Tempestade a superar o trauma e acaba se apaixonando por ela. E o grande problema dessa parte é que é realmente tudo muito rápido. Não dá 5 minutos e o Forge já tá dizendo que ama a Tempestade. É difícil de comprar esse relacionamento. Novamente, na HQ original é um show à parte, porque eles trabalham melhor o sentimento da Tempestade. O fato dela ter sempre controlado suas emoções quando era mutante, e como agora ela sente essas emoções e não sabe lidar com elas. Infelizmente, todo o peso do arco é retirado no episódio, e especialmente o clímax, com a Tempestade na casa de vidro do Forge. A própria revelação que o Forge ajudou a construir a arma que tirou os poderes da Tempestade é bem sem graça, sabe? E eu tô sendo um pouco rigoroso porque a história original, ela é muito boa e talvez merecesse ter um pouquinho mais de cuidado. Mas mesmo se essa história do desenho fosse uma história 100% original, sem ser adaptação, eu ainda acho que ela não teria funcionado tão bem. Após um passeio a cavalo, a Ororo se sente viva novamente. É aqui que o Forge diz que pode curá-la com essa máquina. O problema é que essa máquina desperta um pouco o medo de claustrofobia da Tempestade, o que ela meio que tinha superado no desenho clássico, mas agora é compreensível ela voltar a ter esse medo, já que perdeu seus poderes mutantes.
quando a Tempestade entra nessa máquina, fica um pouco dúbio se todos os acontecimentos que vão acontecer depois realmente estão acontecendo no mundo real ou apenas na cabeça dela dentro da máquina. Isso é algo que a gente só vai descobrir na parte 2. De qualquer jeito, a Tempestade não recupera seus poderes. No dia seguinte, o Ford fala a verdade sobre seu passado e que ele ama a Ororo. E é claro que ao saber disso, ela dá um tapa na cara do Ford. Inclusive, esse tapa acontece nas HQs. E em ambas versões, o Ford mereceu. E com isso, a Tempestade foge, mas subitamente reaparece na casa do Ford. E é por causa dessa cena que eu acho que a Tempestade ainda tá dentro da máquina do Ford. O segredo da coruja que aparecia toda hora no episódio é revelado. E ele, na verdade, é o adversário, um vilão do Ford. E aqui esse adversário representa justamente o medo da Tempestade de não conseguir seguir em frente sem os seus poderes. E é justamente nesse cliffhanger que o episódio termina. E, infelizmente, sendo bem sincero, essa parte 1 não foi tão eficiente pra mim. Eu admito que pode ter sido porque eu li a HQ e eu tava esperando algo tão bom que fosse ser colocado aqui no desenho, dado o nível elevado do roteiro até esse momento. Mas, infelizmente, isso não se confirmou pra mim. O peso dramático se perdeu bastante, principalmente porque é muito pouco tempo para desenvolver uma história como essa. E agora vamos ver a parte 2, porque é totalmente possível recuperar isso e fazer uma parte 2 bem emocionante. A parte 2 do Live Death nas HQs é muito boa, e talvez eles possam adaptar alguma coisa assim. Ou talvez eles façam algo totalmente novo. O importante é dar tempo necessário para permitir que a história respire e passe a emoção necessária que os dois personagens estão sentindo. Porque, convenhamos, 5, 8 minutos de cenas da Tempestade com o Ford e o cara já dizer que ama ela, não dá, é muito pouco. Aliás, o romance nem é tão importante assim. O importante é o sentimento da Ororo. O turbilhão de emoção que ela tá sentindo, o jeito que ela fala dos seus sentimentos, o medo que ela tem de seguir em frente, de encontrar um novo objetivo. É isso que a história fala bem, sabe? E com exceção de uma cena, que é essa daqui, que a Tempestade chora com a lua cheia, essa sim é uma cena muito boa, as outras cenas infelizmente não passam assim o dilema que ela tá passando. No Live Death Parte 2, ela entende que pode viver sem os poderes mutantes. Leva umas 20 HQs depois do Live Death para ela recuperar os seus poderes. E nesse caso do desenho, eu tô achando que eles já vão pular pra parte que ela recupera os seus poderes. De qualquer jeito, esse episódio foi filler? Foi filler. Mas foi um episódio bom, principalmente a parte da Jubileu. Foi divertido, teve sim seus momentos, e a animação continuou em um nível elevado. A parte da Tempestade eu considero apenas ok. Pra quem não leu a HQ, talvez funcione melhor. Com toda certeza foi o episódio mais fraco até o momento. E esse episódio, de certa forma, me lembra aqueles episódios mais ou menos do Batman Animated Series. Porque até os episódios mais ou menos do Batman Animated Series, eles são bons, sabe? E é o que eu acho que aconteceu aqui nesse caso do X-Men 97. É o episódio mais fraco que a gente via de episódios nota 9, nota 8,5, e aqui foi um episódio nota 7,5, 7. E bem, aqui a gente chega no final da nossa análise do episódio 4 de X-Men 97. Por favor, comentem aqui se eu esqueci de algum detalhe, se eu falei alguma besteira, comentem, deixa aquele like, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos como esse. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado, tchau, tchau! E esse foi o vídeo do episódio 4 do X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau!